Olá pessoal, eu sou o Jorge Domênico, estou aqui em um dos hangares da EJ Escola de Aeronáutica. Eu sou instrutor do teórico e do prático. Entre nossas diversas aeronaves, hoje vamos falar do Cessna 172, uma excelente aeronave aí para o treinamento de piloto na nossa escola. Com ela podemos operar em voo visual e voo IFR, todas elas equipadas com Glass Cockpit. E no Ground School da aeronave nós vamos falar de todas as especificações da aeronave, todos os seus sistemas, todas as suas limitações e da ficha de peso e balanceamento. Vamos lá? Vamos lá então falar da nossa aeronave Cessna 172. O nosso roteiro será a aeronave, o painel da aeronave, o motor, a hélice, o sistema de combustível, sistema de lubrificação, sistema de partida e o sistema de vácuo. Então vamos lá falar da nossa aeronave. O Cessna 172 então tem uma grande reputação em meio aeronáutico aí. É uma aeronave muito utilizada para lazer, viagem e também para fins de instrução de voo, que é o que a gente utiliza aqui na nossa escola. É considerada a aeronave mais vendida do mundo e na fabricação dela houve várias modificações aí. E a mais relevante é a do painel, que veio ali em 2005 Glass Cockpit, o G1000. Todos os 172 da EJ são equipados com Glass Cockpit, então o painel G1000 que a gente vai ver aqui nos próximos slides. Cessna 172, então vamos falar da aeronave agora. É uma aeronave monomotora, um motor só, monoplana, dispõe de um plano de asa, semi-monocoque, então a sua estrutura é feita de caverna, longarina e revestimento. Semi-cantilever, por que semi-cantilever? Porque tem os suportes embaixo das asas. Asa alta, trem de pouso fixo, 4 ocupantes e tem uma capacidade aí de bagageiro de 54,5 kg. A estrutura da nossa aeronave, então em aço temos o berço do motor e partes do trem de pouso. Plástico, carenagens e ponta de asa. E alumínio, a fuselagem toda da nossa aeronave. Todo o revestimento dela é feito em alumínio. Agora vamos falar do painel do Cessna 172. Como eu falei, Glass Cockpit, G1000, todas as aeronaves equipadas com o G1000. Aqui, partindo do lado esquerdo do nosso painel, nesse canto aqui, ó, temos o equipamento elétrico da nossa aeronave. Temos o alternador, a bateria e o bus 1 e bus 2. Partindo para baixo, temos os magnetos, onde vamos dar a partida no motor. Um pouco mais para o lado direito, temos aqui as intensidades de iluminação do cockpit, dos avionics e dos instrumentos de standby. Então aqui ó, temos os painéis, instrumentos standby, pedestal e avionics. Aqui para o lado temos todas as luzes da aeronave, luz de pouso, táxi, anticolisão. E na parte de baixo das luzes temos a bomba de combustível, pitot e o cabin power, que é uma tomada para possivelmente carregar um celular, alguma coisa do tipo. Aqui temos o PFD. No PFD é onde a gente vai visualizar a velocidade, altitude, o climb da nossa aeronave, razão de subida, razão de descida. Então vamos lá. Nesse canto aqui temos os parâmetros do motor. Pressão do óleo, temperatura do motor. Aqui para baixo temos o vácuo, que é o sistema de vácuo da aeronave para os instrumentos que funcionam baseado em giroscópio. Aqui para baixo temos a quantidade de combustível dos tanques. E na parte mais inferior aqui o equipamento elétrico, que indica se está sendo carregada ou não a bateria. Para o meio aqui, então temos o velocímetro, onde a gente vai ver a indicação de velocidade em relação ao ar. Temos um horizonte. Aqui temos o altímetro e no cantinho aqui direito do altímetro temos o nosso variômetro, que é o climb, que mede a nossa razão de subida ou de descida. Aqui embaixo é onde a gente seta o ajuste altímetro, em hectopascal ou em milímetros de mercúrio. Aqui temos os ajustes da tela, que vamos aprender no curso de G1000 mais a fundo, que virá aí na nossa plataforma também. Aqui temos o MFD. O MFD, nós temos também os parâmetros do motor, como eu expliquei, e aqui fica mais a tela de navegação da aeronave. Mostra a nossa navegação, os espaços aéreos, as terminais, então é uma página muito utilizada aí para navegação. Em cima aqui temos o nosso ajuste de navegação e no canto aqui os rádios. Também temos no PFD.
navegação e rádio. Então uma frequência de VOR aqui e as frequências de rádio para comunicação com o órgão de controle. Aqui temos o CAP 140. O que seria o CAP 140? O piloto automático da nossa aeronave. Todos os 172 também dispõem do CAP 140. Aqui a gente pode fazer os ajustes de proa, de navegação, de altitude, de razão de subida, razão de descida, que vamos aprender também no curso específico. Partindo para a parte central do nosso painel, descendo ali no pedestal, temos a entrada de ar estática alternada. O que seria entrada de estática de ar alternada? Caso ocorra uma falha na tomada de pressão estática da nossa aeronave, nós temos uma alternativa. É uma tomada que fica próxima aos pedais ali na parte de dentro do cockpit. Então puxamos ela e teremos uma entrada de ar estática alternada para a nossa aeronave. Aqui temos a manete de potência, a manete de mistura e o nosso compensador, para diminuir os esforços do piloto aí, como a gente conhece. Na parte direita ali, do início do pedestal, temos os flaps da nossa aeronave. Então temos flap 10, 20 e 30, que a gente vai falar aí mais para frente no sistema ali do flap da aeronave. Aqui temos as limitações de velocidade para cada flap. Então flap 10, o limite de velocidade é 110 nós, flap 20 e flap full, que é o 30, limite de velocidade de 85 nós, que é o arco branco. Vamos falar melhor disso nas limitações. Descendo no pedestal, como eu falei, temos o compensador para diminuir os esforços do piloto, para auxiliar ali numa subida, numa descida ou no voo reto e horizontal. Aqui descendo no nosso pedestal, então na parte inferior do nosso pedestal, temos a shutoff, que corta a alimentação de combustível, e temos a seletora. A nossa seletora nós temos 3 posições, ambos esquerdo ou direito. Podemos consumir só do tanque esquerdo, só do tanque direito ou de ambos os tanques. Agora a gente vai falar dos instrumentos de standby. Para que servem os instrumentos de standby? Caso ocorra alguma falha, que é muito difícil acontecer, honestamente falando, muito difícil acontecer uma falha nos painéis, mas caso ocorra, temos os instrumentos de standby primordiais. Velocímetro, horizonte artificial e o altímetro. Então esse daqui é o nosso velocímetro, funciona perfeitamente, em todo voo a gente pode checar ali que vai estar perfeitamente calibrado e funcionando. Temos o horizonte artificial, que é um instrumento baseado em giroscópio, pelo sistema de vácuo da nossa aeronave, que a gente vai falar mais para frente também. E temos o nosso conhecido altímetro, para nos dar indicação de altitude, nível de voo, altura. Aqui temos a janela de Kossmann para selecionarmos a pressão. Agora a gente fala do motor. O motor do Cessna 172 é um excelente motor, fabricado pela Lycoming. O modelo India Oscar 360 Lima 2 Alpha, 180 HP a 2.700 RPM. O que significa India Oscar 360? Eu vejo isso em todo o manual, mas eu não sei o que significa. Vamos lá. India, o Cessna 172 é um motor injetado, então o combustível é injetado para o motor. Oscar, cilindros opostos horizontais. E 360 seria a cilindrada do motor. Comparado com o de um carro aí, 1.0, 2.0 seria mais ou menos isso, que é a cilindrada do motor. 180 é a potência dele, que é 180 HP, e o RPM máximo dele 2.700. Composto de 4 cilindros opostos horizontalmente, refrigerado a ar, cárter molhado, ou seja, o reservatório de combustível está logo abaixo do motor, abaixo do eixo de manivelas. Ingestão de combustível, olha o India, ó, ingestão de combustível Oscar opostos horizontal. E injeção indireta, aquilo que eu falei. Aqui temos uma imagem do nosso motor do Cessna 172. Então temos os 4 cilindros, um de frente por outro, opostos horizontalmente. Abaixo aqui temos o reservatório de óleo, temos a hélice aqui na frente, que a gente vai falar aí nos próximos slides, ok? Então vamos lá dar continuidade no nosso ground. Agora vamos falar da nossa hélice. Então a fabricante é a Macaulay, aquela hélice pretinha com as pontas vermelha e branca. Modelo Uno Alpha 170 Eco Juliette Hotel Alpha 7660. Tipo de hélice passo fixo, não temos o controle do passo da nossa hélice, nem em solo, nem em voo. Então o passo está intrínseco na construção da hélice. Número de pás, então temos 2 pás na nossa hélice. Diâmetro,
Temos o diâmetro mínimo e o diâmetro máximo. Para que serviria o diâmetro máximo e o diâmetro mínimo? Vamos lá. Mínimo 75 polegadas, máximo 76 polegadas. A nossa hélice ela não pode ser maior do que 76 e nem menor do que 75. Conforme a hélice vai passando pelas manutenções aí, ela tende a diminuir um pouquinho de tamanho. Essa diminuição não pode ultrapassar 75 polegadas, ok? Então aqui a nossa hélice. O único modelo utilizado no 172 aqui da nossa escola é a Macaulay. Não temos outra marca de hélice, somente essa que eu acabei de falar para vocês. Agora vamos falar do sistema de combustível da aeronave Cessna 172. Então o Cessna 172 ele possui 2 tanques de combustível e são 13 drenos para a gente checar ali antes do voo. Então, bastante dreno, tá? Vamos lá então. Temos a seletora de combustível que eu falei para vocês, 3 posições, ou ambos, ou esquerdo ou direito. Temos a shutoff que corta a alimentação de combustível. O combustível ele flui para o motor por gravidade. Temos uma bomba no 172 sim, porque é um motor injetado, mas a alimentação é por gravidade. Então desce por gravidade e é injetado para os cilindros. Capacidade total que a gente tem de combustível, 212 litros ou 56 galões. Capacidade utilizável, 200 litros ou 53 galões. Mas o que seria capacidade total e a capacidade utilizável? Significa o quê? Que 12 litros, que é o não utilizável, a gente não consegue usar, que fica no filtro, em partes do tanque que não consegue descer para o motor, na própria linha de combustível. Então, ó, a gente teoricamente perde 12 litros aí, mas não é que perdemos, simplesmente a gente não consegue utilizar, ele fica armazenado lá nos tanques. Capacidade em cada tanque, 100 litros ou 26 galões,5. Octanagem, 100 LL azul ou 100 verde. O que significa 100 LL? 100 é a octanagem ou índice de octano e LL significa low lead, baixo chumbo. Então nosso combustível ele tem baixo chumbo. Vale ressalvar aí que esse combustível é o mais usado aí na aviação geral. Aviação a pistão aí é esse o combustível mais utilizado. Aqui temos a tampa de combustível do nosso tanque, temos aqui a capacidade aí de combustível também, aquilo que eu falei no slide anterior. É essencial antes de cada voo a gente checar a quantidade de combustível. A gente tem o Glass Cockpit, o G1000, ele indica corretamente a quantidade de combustível. Porém, vale a pena ou é fundamental a gente efetuar o cheque visual antes de cada voo. Então a gente tem uma pipeta, que é um tubo, colocamos dentro do tanque, colocamos o dedo na ponta e tiramos para verificar a quantidade de combustível. Então, antes de cada voo, é fundamental, obrigatório efetuar o cheque de combustível. Esse cheque, então, ele está lá no checklist, que a gente vai fazer o checklist todo lido na inspeção pré-voo e vai cumprir todos os itens na ordem correta. Então, consumo horário da nossa aeronave, 30 litros hora ou 8 galões, consumo horário médio. Lembrando que em cruzeiro, quando a gente faz o ajuste de mistura aí, esse consumo vai cair um pouco aí para 7 galões. Mas o consumo médio, 8 galões, que é o que a gente vai utilizar para cálculos. E temos uma autonomia grande, 6 horas e 30. Então, após completamente abastecida a nossa aeronave, temos uma autonomia aí de 6 horas e 30 para efetuar o voo. Aqui está o cheque de combustível, aquilo que eu falei para vocês, vamos colocar a régua, colocar o dedo na ponta e tirar para verificar a quantidade de combustível em cada tanque. Agora vamos falar do sistema de lubrificação do nosso motor, o óleo da nossa aeronave. Então o sistema de lubrificação serve para quê? Lubrificar, diminuir o atrito entre as peças móveis e como papel secundário ajudar no arrefecimento do nosso motor, ajudar no arrefecimento. Então o Cessna 172 é equipado com cárter molhado e a lubrificação do tipo mista. Quantidade de óleo é verificada na vareta, então antes de cada voo, naquele momento que você checa a quantidade de combustível que tem nos tanques, logo após é o óleo, então a gente vai checar o óleo também, quantidade de óleo que tem no motor. Está aqui, ó. Então a gente vai tirar essa vareta, vai verificar, temos as marcações nela e a capacidade que a gente tem no nosso reservatório, temos a mínima que é 6 e a máxima que é 8. Não pode estar abaixo de 6 nem acima de 8.
Então, levando aí pela lógica, entre 6 e 8, o que seria o ideal para o nosso voo? 7. 7 quarts de óleo. Então, operação normal, 7 quarts. Vale a pena ressaltar que na nossa régua não temos a marcação de 7. Temos a marcação de 6 e a marcação de 8. Então, cabe a gente verificar ali se está entre as duas marcações a nossa quantidade de óleo. Outra coisa que vale a pena lembrar, quando o avião chega de um voo que o motor está quente, a gente pode verificar na vareta e o óleo pode se encontrar um pouquinho abaixo do recomendado. Não significa que o óleo diminuiu, significa que o motor está quente e o óleo ainda não desceu todo para o reservatório. Então cabe a gente esperar mais um pouco e efetuar um novo check antes de sairmos para o voo. Partida da nossa aeronave. Então vamos falar como funciona a partida do Cessna 172. O sistema de partida é bem simples, temos o motor de partida e a chave de ignição. Após os magnetos estarem ligados, vamos dar o start. Esse motor de partida por uma solenoide vai sair e acoplar no eixo de manivelas, fazendo girar o eixo de manivelas. Após isso, iniciará a combustão nos cilindros e o motor irá funcionar a partir desse momento. Funcionou o motor, a gente tem que verificar ali, lembrando, primeira coisa, pressão do óleo, que tem que dar indicação em 30 segundos. Procedimento de acionamento do Cessna 172. Então, a gente utiliza na nossa escola o checklist do modo ScanFlow. O que seria o modo ScanFlow? Temos que decorar todo o checklist, efetuar ele todo memorizado e pedir a leitura para o instrutor. O instrutor efetuará a leitura e a gente vai verificar novamente ali se todos os itens foram cumpridos na ordem correta. Então, seguir o checklist de forma memorizada. Após iniciada a combustão e o motor funcionou, primeira coisa, motor a 1000 RPM, checamos a pressão do óleo. Então, tem que dar indicação em 30 segundos para dias quentes e 60 segundos para os dias frios, que não é muito o nosso caso aqui no Brasil. Durante a partida, pede-se para manter no máximo 8 segundos o starter acionado, para evitar um sobreaquecimento nele e uma possível queima. Então, 8 segundos o máximo, podemos 3 tentativas de 8 segundos, com intervalo de 30 segundos em cada tentativa. Efetuamos 3 tentativas, não funcionou? Temos que aguardar alguns minutos, uns 10 minutos, para tentarmos novamente. Sistema de vácuo da nossa aeronave. Para que serve o sistema de vácuo? O sistema de vácuo serve para fornecer a sucção necessária para os instrumentos que trabalham com giroscópio. Então o 172 ele dispõe do sistema de vácuo, uma bombinha de vácuo que vai fornecer essa sucção para os rotores dos giroscópios dos instrumentos. Então, principalmente do horizonte artificial, que utiliza o giroscópio ali. Essa sucção ela é medida em vácuo, que está lá disposto no nosso G1000. Que eu vou mostrar para vocês. Então, o nosso suction, o arco verde vai de 4,5 polegadas a 5,5 polegadas. Então, no momento que a gente está lá no ponto de espera, onde checamos os magnetos, checamos os parâmetros do motor, a gente vai checar também a sucção do nosso sistema de vácuo. E tem que obrigatoriamente estar no arco verde entre 4,5 a 5,5 polegadas. Está aqui, ó, VAC. Esse é o instrumento que a gente vai checar lá para ver se temos a sucção necessária para esse instrumento aqui funcionar. Lembrando, instrumento baseado em um giroscópio, é horizonte artificial. Lembra que eu falei para vocês? Isso é um instrumento de standby. Roteiro, então a gente falou da aeronave, falamos do painel da aeronave, falamos do motor, falamos da hélice, falamos do sistema de combustível, sistema de lubrificação, partida e sistema de vácuo da nossa aeronave. Então até o nosso próximo vídeo e tenha um bom estudo!